primeiro ponto que eu queria comentar com vocês é a questão de tempo de concentração. Então, olha só. Deixa aqui nos comentários qual que é a equação de tempo de concentração que você utiliza para os seus projetos, tá? Põe aí nos comentários que eu quero ver qual é a equação de tempo de concentração que você utiliza para os seus projetos, tá? Você utiliza a equação cinemática, você utiliza Kirchhoff, você utiliza Carter, ou você não sabe o nome, né? Mas qual a equação que você utiliza, né? Põe aí nos comentários. Então, olha só, pessoal. Um ponto importante sobre equação de tempo de concentração. Às vezes a gente recebe dúvida assim, olha, professor, eu fui pesquisar qual equação que eu iria utilizar, né, de tempo de concentração, e eu percebi que existem dezenas de equações, né, dezenas de equações. E realmente, pessoal, existem dezenas de equações de tempo de concentração, tá? Dentro desse cenário, qual equação utilizar, então? Né? Se existem dezenas, qual que eu vou escolher para usar? Bom, primeiro ponto, né? Nós temos nos manuais de drenagem algumas equações já recomendadas, tá? Então, existe manual que recomenda só uma equação, existe manual que recomenda umas 2 equações, existe manual que indica ali umas 5, um conjunto de equações, tá? De tempo de concentração. Qual que é o melhor caminho para você determinar, né, a equação a ser utilizada? É conhecer a faixa de validação do método que você vai aplicar. Como assim, professor, faixa de validação? Olha só, vou até mudar minha tela aqui. Pelo seguinte, imagine que cada equação de tempo de concentração, ela é oriunda, né, ou seja, ela vem de um estudo, né, que foi feito, que foi realizado por algum pesquisador, ok? Então, imagine que eu tenho a equação X, que foi desenvolvida por um pesquisador Y numa região Z, tá? Então, vem desse estudo aqui, ok? Beleza, só que essa equação X, ela foi desenvolvida numa região de bacias hidrográficas com alta declividade, né? Com declividade ali forte, de 10%, né? Por exemplo. Imagine que essa equação ela foi desenvolvida num cenário rural, tá? Num cenário rural. Ou seja, a parcela de edificação é muito baixa, era predominantemente rural, ok? Imagine que essa equação ela foi desenvolvida num cenário onde tem um tipo de solo específico, né? Então você tem algumas características, perceba, um conjunto de características, né, nas quais foi desenvolvida uma equação X aqui, beleza? Bacia com alta declividade, bacia rural, tipo de solo X, papapá, beleza. Então você tem uma caracterização dessa pesquisa que gerou essa equação, certo? Maravilha. Agora imagine assim, você tem todo esse histórico já criado, que as equações já foram criadas há décadas e décadas, tá? Agora, você pegou um projeto para desenvolver de drenagem, tá? O seu projeto é numa região litorânea, né? Baixa bacia, quase declividade zero, já tudo plano, né? Essa é a característica da sua bacia, só que é uma bacia extremamente urbanizada, que é um trecho ali bastante denso de urbanização, né? E o solo é um solo totalmente arenoso, né? Então você tem essas características do seu caso em questão, do seu projeto em questão. Se eu pego a equação de tempo de concentração que foi desenvolvida, né, nesse método de bacia montanhosa, de bacia rural, pego essa equação e aplico no meu projeto, você acha que vai dar um bom resultado? Deixa aí nos comentários. Você acha que a gente vai ter um bom resultado de pegar uma equação que foi desenvolvida em cima, né, de uma pesquisa extensa de bacias com declividade forte, de bacias rurais? Você acha que essa equação aqui, que foi desenvolvida nessa condição, se eu pegar ela e aplicar, né, no meu projeto, que é a região litorânea, área urbanizada, totalmente diferente do que foi desenvolvido no estudo, tá? Se eu aplicar no meu projeto, vai dar um bom resultado?
Pessoal, a chance é que não vai dar um bom resultado. Tá? A chance é que vai descolar da realidade. Por quê? Porque a faixa de validação desse método é outro, tá? É outra faixa, tá? Eu estou em outro universo ali, ok? Então, o que é o recomendado para nós não errarmos aqui e não ficarmos no copia e cola de equação de tempo de concentração? Conhecer a faixa de validação dos métodos, ok? Caracterizar o nosso projeto e escolher qual é a equação que mais se assemelha, né, às condições do meu projeto em questão. Com isso, eu vou estar aplicando uma equação a qual a faixa de validação dela é similar à caracterização do meu projeto. Entende? Dessa forma, a gente tem uma conexão do que foi estudado e do que eu estou aplicando aqui na vida real. Tá? Um parênteses aqui, pessoal, do seguinte: todas essas equações aqui, ó, deixa eu maximizar, que estão aparecendo na tela, todas elas, né, nenhuma delas foi feita no Brasil, tá? Já começa por aí. Tá? Então, já tem uma questão geográfica que foge aqui da nossa faixa, né, de validação. Então, são equações norte-americanas, equações italianas, né, que estão disponíveis aí. Então, a gente já tem uma questão de, olha, a região que foi feito esse estudo já nem é do país. Agora, se eu pego uma equação na qual foi desenvolvida por uma bacia de alta declividade e aplico numa bacia de baixa declividade, a chance é que vai dar um erro muito grande. Vai dar um erro muito grande. E qual que é o problema desse erro, pessoal? O problema desse erro é que ele está no começo da minha cadeia do projeto. Então, se eu erro o tempo de concentração, a chance é que eu vou errar a minha duração de chuva de projeto. Se eu errar a duração de chuva de projeto, eu vou errar a minha intensidade de chuva. Se eu errar a intensidade de chuva, eu vou errar a minha vazão de projeto. E se eu errei minha vazão de projeto, putz, aí todo o meu dispositivo foi dimensionado para uma vazão errada. Né? Então, já diz tudo, certo? Então, pessoal, isso daqui é muito importante, tá? O primeiro ponto aqui para vocês estarem atentos para tempo de concentração, equação de tempo de concentração.